quero que você abra comigo a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12. Segundo Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso 13. Quem achou, diga amém. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, e eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Pai, fala conosco nessa noite. Fala conosco. Nossos corações estão sedentos pela Tua palavra. Nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido, todo mundo aqui nesse lugar tem um segredo. Todos nós temos segredos. Todo mundo tem um segredo que não quer que ninguém descubra. Segredos que talvez causam vergonha, ou frustração, ou tristeza. E infelizmente algumas pessoas acabam se tornando escravas desses segredos. E esses segredos acabam se tornando detentores de você. E esses segredos às vezes te trazem pavor, te trazem terror, te trazem humilhação, te trazem intimidação, sabe? E é complicado conviver com coisas que a gente não consegue esquecer. Como conviver com situações que eu não consigo esquecer? Como conviver com experiências que eu tive que eu não consigo esquecer? Como conviver com decepções que eu tive e toda hora isso volta na minha mente? Como conviver com aquele dia que, se eu pudesse, eu deletava da minha vida? Como conviver perto de alguém que me causou tanto mal que, se eu pudesse, eu teria apagado essa parte da minha vida, essa história, essa parte da minha vida? Como conviver com aquilo que eu não consigo deixar ir? Como conviver com
com histórias que me trazem vergonha. Como conviver com isso? Talvez a vida tenha te trazido algumas surpresas. Talvez a vida te entregou algumas surpresas que não boas de serem lembradas, mas aconteceu. E agora? Aconteceu. Não estava nos seus planos, não era para ser assim, mas aconteceu. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite porque tem uma palavra para te fazer andar em vitória. Deus quer que você saia daqui nessa noite andando em vitória, porque esses segredos não podem mais aterrorizar você. Você não pode mais viver como escravo disso. Você está entendendo? Deus tem uma palavra para fazer isso romper na tua vida nessa noite. Davi se achava esperto, Davi se achava o cara. Davi, se você ler a partir do capítulo 11, você vai ver como é que essa história começa. Davi estava num dia à toa em casa, ele tinha que estar numa batalha, mas como estava tudo muito bem dominado, está tudo dominado, estava tudo andando de maneira muito tranquila, excelentes soldados à frente de batalha, excelentes comandantes, Davi relaxou e falou: nessa batalha eu não vou, dessa vez eu não vou, eu vou ficar em casa. E ficou ele à toa na vida. E aqui é uma coisa que tem a pessoa ficar um tempo ocioso. Porque é uma coisa que tem uma pessoa que não tem uma ocupação. E a gente tem aquele ditado conhecido que fala que mente vazia é a oficina de Satanás. Mas mente vazia é uma indústria do mal. É uma indústria do diabo. Não é só oficina não, é uma indústria. É uma fábrica. Não é verdade, mesmo? Mente vazia é complicado. Davi se achava esperto, ele está lá na sua casa, no seu palácio, numa visão privilegiada, acima, olhando, de repente ele vê uma mulher se banhando. Ele avista no palácio dele, ele começa a desejar aquela mulher, e ele era um rei, a palavra dele tinha que ser obedecida, ele era um líder. Traz aquela mulher para mim, gostei do que eu vi, eu sou o rei, eu tenho o poder da palavra, da influência. E Davi chama aquela mulher e faz com que aquela mulher se deite com ele. Agora veja bem, o marido daquela mulher estava numa guerra, colocando a vida dele em risco por causa de Davi, para defender os interesses de Davi. Davi estava quebrando a aliança com um soldado dele. O papel de um líder não é destruir uma família, mas é proteger uma família. Glória a Deus. Palavra. Davi, a família de Urias era para ele zelar por ela. Enquanto Urias estava na batalha, ele tinha que zelar pela família daquele homem que estava colocando a vida em risco para defender o reino dele, o trono dele, os interesses dele. Davi não estava apenas quebrando uma aliança com Deus, Davi estava quebrando aliança com o seu companheiro, com um soldado, com aquele que ele tinha uma aliança também ali. Meu Deus, Urias tinha um pacto com Davi, Davi tinha um pacto com Urias. Eu estou indo para a batalha porque eu tenho certeza que tem um rei que está zelando daquilo que é especial para mim. Eu estou indo para a batalha tranquilo porque a minha família tem um rei que governa sobre ela, mas o rei que tinha estava governando sobre ela estava causando divisão e destruição dentro da casa. Meu Deus! Deixa eu te falar uma coisa. O fato de você ser ungido não te abre precedentes para pecar. O ser ungido, o ter um título, não abre precedentes para manipular a vida de ninguém, para se valer do título que tem, da autoridade
casar com quem ele quiser. A unção na vida de Davi não era para ele tirar proveito do outro. A unção na vida de Davi não era para ele destruir uma família, não era para ele manipular uma família, não. O papel de Davi era zelar pela família e não destruí-la, era zelar pela unidade da família e não separar uma família, era zelar por um casamento e não destruir um casamento. Esse é o papel. Meu Deus, estar em posição de autoridade, meu irmão, é maravilhoso, é bom, mas lembre-se, nós teremos que prestar contas a Deus. Se usarmos a nossa autoridade para tirarmos proveito daqueles que Deus nos confiou, o julgamento de Deus virá sobre nós. Se eu usar a autoridade que Deus me deu para dizer que Deus me falou quando Deus não falou nada, eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Se eu usar a autoridade que Deus me deu para falar que eu estou vendo, quando na verdade eu não estou vendo nada, eu estou manipulando o altar para me beneficiar dele, eu vou ter que prestar contas a Deus. Há um problema sério quando a gente acha que a gente patenteou a unção no NPI. Tem gente que acha que a unção só está sobre a vida dele. Tem gente que só acha que está, meu Deus do céu. Jesus subiu ao céu e distribuiu dons aos homens. A unção é para todo aquele que se humilha e busca. A salvação é de graça, mas a unção tem preço. Há uma unção para cada um. Há uma unção para cada um de nós que está aqui nessa noite. Você crê nisso? Há uma unção disponível para a sua vida. Há uma unção. Davi era um excelente rei, um grande guerreiro, um adorador como ninguém. Amava a Deus, trouxe a arca de volta para Jerusalém. Ele fez, queridos, não é suficiente. Ter um currículo maravilhoso. Deus não é um Deus só de coisas boazinhas. Deus é um Deus de coisas certas. Davi fez muita coisa boa, mas também fez coisas que não eram certas. Um excelente guerreiro, mas por um momento, ele coloca tudo a perder. Por um momento de prazer, por um momento, por um instante, ele coloca em risco o trono dele. Por um momento, como tem gente que perde, às vezes se atrapalha toda na vida por causa de um momento. Você tem que entender que às vezes quando você está doando 30 minutos do teu tempo para um prazer, você pode estar comprometendo 15 anos da sua vida, tá? Tem gente que acha que é só aquele momento, mas aquele momento pode gerar uma consequência, e aí um sonho tem que ser adiado, e aí o ministério é interrompido por causa de um momento. Meu Deus! Por um momento que Davi deixou a carne falar mais alto, por um momento que ele cedeu, por um momento toda uma carreira é colocada em risco, por um momento um casamento pode ser colocado em risco, por um momento um ministério pode ser colocado em risco, e aí você sabe o ditado, você leva anos para construir, mas às vezes em segundos você bota tudo a perder. Por um momento. Aí nasce um bebê, fica doente. Davi orou, jejuou. Eu já vi algumas pessoas usarem o exemplo de Davi como desculpa para os seus pecados. Davi fez. Tem testosterona aqui, velho. Os hormônios estão gritando. A mulherada está dando mole. Eu já vi isso. Deus sabe que a minha fraqueza é a mulher. Algumas pessoas querem pecar como Davi, mas não querem arcar com as consequências que Davi arcou. Algumas pessoas querem
E um homem de Deus, um homem de Deus, ele não é reconhecido por não pecar. O homem de Deus é reconhecido pela capacidade que ele tem de se arrepender. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Olha, tem um mistério nessa parada. Uma das coisas que eu acho, primeiro, Davi conseguiu reproduzir na terra o ambiente do céu. Foi Davi que introduziu a música na adoração. Porque quando Deus criou o tabernáculo não tinha ministério de louvor, não. O tabernáculo tinha só a presença de Deus e era tudo que importava. Mas Davi conseguiu captar o ambiente do trono de Deus, daquilo que acontecia. Ele amava tanto, ele andou com Deus, ele viveu coisas em Deus, e sabe, oh meu Deus, eu consegui. E Deus falou: caramba, alguém aí embaixo conseguiu captar o que está acontecendo aqui em volta do meu trono. E Davi estabelece um turno de adoração 24 horas por dia. O ambiente que tem no céu é o que vai ter aqui na terra. É o ambiente do céu se reproduzindo aqui na terra. Deus disse: achei alguém. Salmo 89 ele vai dizer: achei a Davi. E aí, quando eu achei Davi, eu o ungi. Porque quando Deus acha, ele unge. A questão é: o que você vai fazer depois? Fala, Deus. E eu volto na tecla do que eu gosto de falar sempre. O problema não é como a gente começa, é no que a gente se torna. Não é como eu começo. O problema consiste nas negociações que eu faço, nas concessões que eu faço depois que eu sou ungido. Porque no começo o coração está puro, no começo o coração está inocente, no começo o coração quer Deus, e é genuíno, é bonito, é puro. Mas o problema começa quando eu começo a me achar que, oh meu Deus do céu, que por eu ser ungido eu posso fazer o que eu quiser. Mas Davi se arrepende, paga um preço. Meu Deus, interessante aqui, Davi orou, Davi jejuou, Davi pediu para Deus curar. Enquanto Deus não respondia, ele ficou em jejum. Aí Deus respondeu: não. Davi começa a ouvir um murmurinho. Esperto, morreu, levantou, tomou um banho, trocou de roupa, bota um prato para mim, eu vou comer. Ninguém entendeu nada. Como é que pode? Enquanto estava doente, jejuou. Depois que morre, agora, eu orei para Deus responder. Deus respondeu. Então agora, vida que segue. Amém, né? Mas como é que fica a mulher nessa história? Todo mundo fala de Davi. Homem é meio assim, meio supera, ou vambora, eu estou sofrendo, né? Agora, como é que fica o coração de uma mãe que perdeu seu filho? Veja bem, Betseba foi tirada da sua casa, seu marido foi morto, aquilo que ainda podia de certa maneira servir de consolo, que é o que ela carregou por 9 meses, e ela iria lamentar, que ela viu nascer, viu que alguma coisa não estava bem, mas ela ainda acompanhou aquele período que a criança estava enferma, e ela acompanhou ali, querido. Uma mãe sabe o que é, uma mulher carregou 9 meses a criança. Então quando o filho está doente, desculpe-me, pai, eu sou pai, para alguns aqui são pais, mas a dor na mãe é mais intensa. Pessoas olham para Davi, mas como é que fica Betseba nessa história, que teve a vida dilacerada, que teve a vida interrompida, sabe lá os projetos que ela tinha com seu marido, sabe lá o que ela sonhava, sabe lá o que ela imaginava, e de repente o marido já vai para a guerra, e aí Davi traz ele, querendo que ele se deitasse com a mulher, e nem assim Urias deixou de ser fiel.
dela. Assim como algumas pessoas nesse lugar carregam experiências que pudessem arrancá-la da sua vida. É isso aí. Assim como pessoas aqui nesse lugar carregam experiências, dias que se ela pudesse, ela deletaria. Dias que ela pudesse, ela apagaria da sua história experiências, incidentes, experiências sexuais que não deveriam ter acontecido, abusos que não deveriam ter acontecido, ou você confiou demais e foi abusado, foi manipulado, arrancaram tudo de você, arrancaram a tua alegria, arrancaram a tua emoção, arrancaram a tua confiança, usaram você e te abandonaram. É isso aí. Um aborto, um abuso, uma experiência com alguém do mesmo sexo, coisas que aconteceram que você não tem como apagar. Mas você pode perdoar a si mesmo. Você pode perdoar a si mesmo. Eu quero falar com você sobre a habilidade de perdoar a si mesmo. O diabo quer prender você na culpa. E a culpa é um jogo do diabo. O diabo joga com a culpa. E a culpa te faz andar pesado. A culpa te faz ficar procurando culpados. E nisso tudo você acaba se olhando se vendo nesse lugar e dizendo, e todo o peso vem sobre você. Se eu não tivesse ido lá, se eu não tivesse, querido, você não tem como mudar o passado, mas você tem como o teu passado. Oh meu Deus do céu, você tem a oportunidade de mudar o futuro e viver uma nova história. Ei, você está respirando? Quem está respirando aqui? Quem está respirando aqui? Quantos vivos estão aqui nessa noite? Então, porque não acabou ainda. Não. Você está vivo. Sabe? Primeira coisa, ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Diga para você que você se ama. Diga para você que você se importa com você. A Bíblia fala: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não vai amar seu filho, você não vai amar seu marido, você não vai amar o ministério que Deus te deu, você não vai amar nada. Primeiro você precisa se amar. Ei, se redescubra. Eu vou te dar uma tarefa. Hoje, se possível, mas se não for possível hoje, amanhã você vai fazer alguma coisa por você. Você vai comprar uma blusa para você, ou você vai comprar uma calça para você. Amanhã você não vai se arrumar para o seu marido, nem para chamar a atenção do seu chefe. Amanhã você vai se arrumar para você. Deixa eu falar uma coisa. Você já chorou que tinha que chorar? Você já chorou? O luto tem um tempo. Acabou. Chega. Acabou. Chega. O jogo da culpa está sendo, sabe, estancado hoje. Finalizado hoje. Sabe quando é finalizado? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, chega de ficar refém de coisas mortas. Chega de ficar refém de coisas mortas. Chega de ficar refém, não, você não vai mais ficar tocando em coisas mortas. Você não vai ficar se guiando por coisas mortas, por experiências mortas, por histórias mortas. Chega, Deus é o Deus de vida, caminha, levanta, começa de novo. Chega, comece de novo. Para de ficar focando em coisas mortas. Chega.
sabe que eu tenho pregado sobre isso aqui esses dias todos, desde que a igreja começou. Porque Deus me disse: eu estou te mandando um povo quebrado. E a igreja é lugar de gente quebrada. Aqui, a igreja não é, oh meu Deus, não me leve mal, você não é um número aqui. Você não é um dízimo aqui. Querido, Deus falou: tem um povo que está precisando ser restaurado. Tem um povo que está refém de coisas mortas. Tem um povo, e querido, hoje é a noite do desatar de Deus na tua vida. Ei, há algo à sua frente. Há algo à sua frente. Você precisa dizer ao seu futuro: eu estou indo, eu estou chegando, me aguarde que eu estou chegando. Não adianta ficar se culpando a vida toda. Não adianta, isso não vai te levar a nada. Hoje é o dia da tua libertação. Deus está te libertando para você mudar de fase, mudar o nível da sua vida. É um novo tempo em Deus. Esses segredos que você carregava dentro de você não podem mais deter você. Chega de ficar refém dos seus segredos. Acabou. Solta. Chega de ficar paralisado por isso. Chega de ficar refém da intimidação. Chega de ficar refém da manipulação de líderes que só querem usar você. Chega. Chega. Você é livre. Ei, olha aqui. Evangelho que te faz andar sobrecarregado não é de Deus. Evangelho que coloca jugo não é de Deus. Evangelho que me causa medo não é de Deus. Evangelho que me causa opressão não é de Deus. Isso é jugo. E Jesus veio tirar o jugo. Ele arrancou o peso e disse: pastor Ludmila, pode subir, pastor. É tempo de gerar algo novo. Depois Davi deitou com Betseba e ela gerou Salomão. Aí a gente vai lá para Mateus, capítulo 1. Pastor, o que está escrito aqui? Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher feliz. Sabe o que eu disse aqui que eu li? É um pedacinho da genealogia de Jesus. Deus pega improvado. Na genealogia de Jesus tem o nome de Tamar, uma mulher que não tinha uma vida muito tranquila. Tem o nome de Raabe, de uma mulher que tinha uma história terrível. E eles entraram na genealogia